Se Pedro estivesse em Roma, obviamente que Paulo faria menção disso na sua epístola, como ele faz nas demais. Paulo tinha uma característica de saudar o destinatário, também emitir considerações de quem estava ao seu lado, e quando havia alguém de proeminência nessa comunidade, Paulo mencionava essa pessoa também. E em Romanos, Paulo ele já nos disse, na nossa primeira leitura, que ele desejava conhecer esses irmãos. E em nenhum momento ele cita outra pessoa dentre o colégio apostólico que estivesse em Roma, que era a capital do Império Romano, que era a capital do mundo naquela época. Paulo escreve a uma igreja que foi fundada por discípulos que estavam lá em Atos capítulo 2. Pessoas que viram e que provaram do derramamento de Deus ali em Atos 2, pessoas que foram convertidas pela graça do Senhor, por intermédio da pregação do apóstolo Pedro, juntamente com os demais apóstolos que ali estavam. Essas pessoas se deslocaram para Roma e elas plantaram esta igreja, a comunidade da igreja que está em Roma. E Paulo direciona essa carta para estes irmãos e se apresenta. E nós vimos ele colocando primeiramente seu nome, Paulo, e fazemos a pergunta: quem é esse homem? E por que importa que o nome dele esteja em primeiro lugar na epístola? E nós vemos que o cânon, essa palavra cânon significa a medida, régua, mas no contexto literário, uma literatura canônica é algo que é aceito por autoridades que estão familiarizadas com essa mensagem, com o propósito que essa literatura deve causar no leitor. No cânon do Novo Testamento, nós temos os livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo depois dos evangelhos, nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que nos ensina tudo quanto Jesus continuou a fazer e a ensinar. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nos chama a atenção a perseguição que a igreja sofria logo no seu início. E a perseguição ela é encetada pelos judeus, pelos sacerdotes, pelas autoridades judaicas. E há um nome que é citado como o perseguidor da igreja. E esse nome é Saulo de Tarso. E é maravilhoso nós vermos a obra do Espírito Santo na organização dos livros da Bíblia, de modo que quando nós encerramos o estudo de Atos dos Apóstolos, o que se tem logo em seguida é a Epístola aos Romanos. E quem é o autor da Epístola aos Romanos? O perseguidor da igreja em Atos dos Apóstolos. Um milagre aconteceu. Algo ocorreu na vida deste homem. E ele narra isso ao longo do seu ministério. Ele não tem vergonha de dizer isso. Que ele era outrora um insolente. Isso quer dizer uma pessoa má, um mal educado no pior sentido da palavra. Um homem que assolava a igreja, que oprimia a igreja, não importando se eram crianças, se eram mães, se eram pais, se eram idosos. Ele queria trazê-los manietados até Jerusalém para que sofressem julgamento e, por que não dizer, sentença de morte, como ele consentiu na morte de Estevão. E agora nós temos aqui esse homem se apresentando para a comunidade de fiéis que estão em Roma. Ele coloca o primeiro nome, Paulo. Quem é ele? Que coisa maravilhosa estudar quem é Paulo. Agora, como Paulo diz quem ele é? Como Paulo se apresenta? Isso é importante. Há pessoas que não gostam de se apresentar. E elas não gostam por motivos fúteis ou nobres. Tem pessoas que pensam: não vou falar quem eu sou porque vai que alguém me descobre aqui no meio. Agora tem pessoas que pensam: eu vou me apresentar porque todo mundo precisa tomar uma carteirada e saber do meu currículo. Mas quando Paulo vai se apresentar, ele não diz o pedigree judaico dele. Ele não fala: Paulo, hebreu de hebreus, dos fariseus um dos mais rigorosos, aluno de Gamaliel, benjamita, poliglota. Eu falo aramaico, eu falo hebraico, eu falo grego, eu falo latim. Não, ele diz Paulo, vírgula, o que vem depois? Servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo.